Sexta-feira, na 7ª semana da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos, e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Amados irmãos e irmãs, saímos agora do capítulo 17 de São João, estamos indo para a conclusão do Evangelho, capítulo 21. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe curioso do Evangelho de São João. Eu gostaria que depois, se você aceitasse um desafio, você lesse o Evangelho de São João todo, procurando essa variação, essa distinção. E qual é a variação? A variação no nome com o qual Jesus se refere a este, que é o nosso primeiro Papa, Simão Pedro. Então, você vai perceber que, lendo esse evangelho aqui, com mais atenção, você vê que ele é estranho. É como se o narrador estivesse falando de uma pessoa e Jesus estivesse conversando com outra. Para um leitor desatento, ou que talvez leu apenas esse trecho, o narrador está falando, disse a Pedro. E aí abre as aspas e Jesus diz: Simão, filho de João. Peraí, mas o nome do cara é Pedro? Ou é Simão? Ou é Simão Pedro? Como assim? E aí você vai perceber que ao longo do evangelho, esse homem ele é chamado às vezes de Simão, às vezes de Pedro e às vezes de Simão Pedro. Fica claro um momento da mudança. Em dado momento, ele sempre foi Simão e Jesus dá a ele uma missão. A missão vem com a mudança do nome dele. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ali acontece uma mudança de Simão para Pedro. Mas a etimologia das duas palavras, elas são contraditórias. A palavra Simão, a etimologia dela tem a ver com algo mole, com algo disforme, com algo frágil. A palavra Pedro, pedra. Então, são duas realidades contraditórias. E é interessante como que Jesus ele brinca com esse nome em momentos muito específicos da vida deste homem. Então, tem momentos em que Pedro age como uma rocha e acerta muito bem. São momentos em que Jesus o chama de Pedro. Mas tem momentos em que ele realmente pisa na bola, e pisa na bola de maneira surpreendente. Agora, por exemplo, nesse evangelho, Jesus está fazendo referência à sua tríplice negação. Pedro negou Cristo 3 vezes. Como que Pedro se comportou? Ele não se comportou como Pedro, rocha. Ele se comportou como Simão, como fraco. Então, nesse momento, é como se Jesus quisesse lembrar a ele. Ele voltou a se comportar como Simão. Tanto é que Jesus não refere-se a ele nenhuma vez nesse evangelho como Pedro. Jesus o diz: Simão, filho de Jonas, filho de João. Depende da tradução que você tiver na sua mão. Ele o chama de Simão porque ele voltou àquelas suas práticas antigas de moleza, de fragilidade. E vai ter momentos em que Jesus vai chamá-lo de Simão Pedro. É como se ele estivesse ali na fronteira, oscilando. Está querendo ser Pedro, mas está voltando a ser Simão. E qual que é a lição que isso deixa para nós? A lição é que dentro de mim e de você existe algo de Simão, existe algo de Pedro. Existe um potencial dentro de mim e de você para chegarmos a sermos como Pedro, como essa rocha. E existe em mim e você também um potencial para sermos um nada, para sermos uma ameba, para sermos moles, para sermos fracos. E nós precisamos fazer esse esforço de
não viver numa oscilação, ficarmos alternando dia Simão, dia Pedro, dia Simão, mas buscarmos atingir realmente a meta que nos está destinada. E quando nós celebramos a festa desse homem, juntamente com a festa de outro grande santo, São Paulo, e agora nesse mês de junho, no dia 29, nós não celebramos a festa de São Simão Pedro, e nem a festa de São Simão, celebramos a festa de São Pedro. Quer dizer que ele fez uma trajetória e chegou na sua meta. Ele foi canonizado como Pedro, não como Simão. Então é bom você também ter consciência de que você caminha nessa direção e que você pode, infelizmente, oscilar entre a sua simoneidade e a sua petricidade, mas isso é perigoso, porque pode ser que você termine a sua história como Simão. E esse Simão não foi canonizado. A canonização aconteceu com Pedro. A santidade foi alcançada quando ele se solidificou em Pedro. Então, faz aí depois o exercício, dá uma lida nos evangelhos, você vai perceber isso também nos sinóticos. Isso também aparece lá, mas que esse homem lutou muito. E lutou muito para deixar para trás esse ser Simão, para se tornar Pedro. Como você também tem que lutar para deixar para trás aquilo que te afasta de Deus e tornar-se aquilo que Deus espera de você. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.